Oi pessoal, eu sou a Becca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um livro chamado Um Estranho Sonhador, escrito pela Laini Taylor e lançado no ano de 2017. Antes de começar essa resenha, eu tenho que avisar que esse livro ele é uma duologia, ou seja, ele tem uma sequência que se chama A Musa dos Pesadelos. Então é uma história que ela começa aqui, mas ela só vai terminar no próximo livro. E aqui nesse vídeo eu vou fazer resenha só desse primeiro livro, que foi o que eu acabei lendo. E assim, adianto de antemão que esse livro foi uma história que me deixou realmente muito feliz e muito satisfeita, sabe? Aquele livro que você realmente sente que a história te proporcionou tudo que um livro pode proporcionar, uma aventura fantástica muito boa. E aqui na sinopse a gente vai conhecer, né, o Laszlo, que é o nosso protagonista. Então já fica bem claro desde sempre que ele é um órfão de guerra, então a gente não sabe nada sobre o passado dele. E uma coisa que é muito interessante sobre o personagem é o sonho dele, né? Que é o sonho de conhecer uma cidade chamada Lamento. Ele é um personagem que é apaixonado por histórias, por contos de fadas, e por essa história em específico, por essa cidade que no início a gente tem essa noção de que ela desapareceu ou de que talvez ela nunca existiu, que ela sempre foi, na verdade, uma lenda. É um livro que ele começa sem você entender muito bem o que está acontecendo, porém, aos poucos você vai se situando na história, ela vai te explicando aos poucos tudo que o leitor precisa saber. E assim, você vai se interessando pelo sonho do personagem. Assim como ele, que tem essa curiosidade muito forte em torno dessa cidade de Lamento, a gente também tem. É uma expectativa que vai crescendo no leitor. Então é isso, basicamente. A gente vai acompanhar esse personagem que tem o sonho de conhecer essa cidade e em torno disso a gente vai ter uma fantasia incrível, um romance interessante e personagens muito cativantes que vão fazer essa obra ser incrível. Bom, então isso é só a sinopse, é tudo que você sabe quando você vai começar a ler. E agora eu vou falar sobre os pontos que me agradaram demais. E o primeiro deles é a escrita. Assim, escrita é uma coisa que quando o livro ele tem uma boa escrita, automaticamente ele já quase se torna uma história que tem muito potencial, né? A escrita é um ponto que eu não considero o ponto mais importante, assim, mas eu acho que ele é um dos fundamentais para fazer uma história ser boa. E a escrita dessa autora é uma das melhores que eu já vi em toda a minha vida. É incrível, é descrições surpreendentes, sabe? Algo que é muito importante para um livro de fantasia, porque ela consegue transparecer toda a magia com metáforas e comparações muito bonitas, muito poéticas. Combina super bem com a história, porque tem toda uma poesia que ela consegue colocar no livro, com toda aquela aura mística que tem numa fantasia, com toda uma aventura. Então é uma leitura que se torna muito prazerosa só pela escrita em si, que é surreal. Ela consegue transparecer muito bem os sentimentos dos personagens, suas emoções, os seus conflitos e os espaços em si. Ela consegue descrever brilhantemente. Eu achei a escrita, assim, um ponto fenomenal. Em geral, é uma coisa que eu sempre fico muito atenta nos livros que eu leio, é a escrita, e aqui não me decepcionou em nenhum momento, e pelo contrário, me surpreendeu demais. Foi, assim, uma escrita que me deixou completamente perplexa de tão perfeita que era, e eu fiquei completamente cativada e muito mais maravilhada pelo universo que ela estava criando, porque a escrita era tão cuidadosa, tão bem feita, ela fazia uma seleção de palavras tão incríveis que a história ela se torna totalmente imersiva, e eu amei isso. Então a escrita de longe é uma das coisas que mais me surpreendeu e já fez, assim, de cara eu percebi que poderia ser uma história que não me deixasse tão feliz, não fosse uma história que me deixasse tão presa, tão surpreendente, mas que só pela escrita em si ela já valia a pena, porque era, sim, sensacional. Outro ponto que eu já amei é o fato de que muitos livros de fantasia, eles são um pouco chatos na introdução, por assim dizer. É muito normal o livro de fantasia no início ele ser um pouco desinteressante, porque o autor ele tá tendo que te introduzir naquele universo, então ele requer um tempo, você não fica envolvido tão fácil pela história, mas não é o que acontece aqui. Aqui a gente já tem um prólogo interessante de cara, a gente tem um início que te tira o fôlego, você não entende o que está acontecendo, mas você sabe que é uma coisa muito grandiosa, é uma coisa que te instiga a ler mais, a você saber o que vai acontecer. Então é isso, sabe? O prólogo é muito bom e toda a introdução de universo, de você entendendo quem são os personagens, as histórias, as motivações, o que eles querem, o que eles temem, é fantástico, sabe? A autora ela consegue fazer de uma forma muito rápida você entender quem são aqueles personagens, o que eles querem, anseiam, e você se apega a eles muito rapidamente porque ela sabe fazer essa construção de uma forma muito boa. E ela consegue explicar o mundo dela, né, a fantasia que ela tá criando, de uma forma ótima também, porque
ela consegue fazer isso de uma forma que você compreenda aquele universo e que não fique chato, não fique tedioso pro leitor, porque isso acontece muitas vezes quando a gente vai ter uma construção de mundo, né? Porque às vezes o autor ele faz uma construção de mundo mega detalhada, mas é algo completamente tedioso, sabe? É até mesmo irritante às vezes ler algum livro assim, porque não tem aquela coisa, sabe, aquela cuidado com o que você está escrevendo, de aquelas informações serem realmente relevantes. Então eu acho que a autora ela é muito boa em selecionar as informações que ela quer passar e nos momentos certos, sabe? Ela não te joga um monte de informações de cara, ela vai jogando essas informações ao pouco para você não ficar sobrecarregado e até mesmo acabar dormindo enquanto você tá lendo, porque você sente que você tá lendo um livro que você tem que mais gravar os fatos, em vez de realmente se sentir conectado com a história que você tá acompanhando algo que você está numa leitura muito prazerosa. Então eu achei isso muito incrível, porque geralmente livros de fantasia eu sempre entendo que o início vai ser um pouco chato, coisa assim, mas aqui, desde a primeira linha, eu já estava completamente imersiva na leitura, já entendia tudo o que estava acontecendo aos poucos, sabendo que tinha coisas que eu ainda não sabia, mas que eu estava compreendendo. Eu fazia teorias para saber o que ia acontecer. Então, sabe, é aquele momento em que você sabe que tem alguns mistérios ainda, mas mesmo assim você tá conseguindo entender ainda o que tá acontecendo, você não se sente completamente perdida ou sobrecarregada de informação. Então eu acho que isso no livro de fantasia é muito importante, você saber como introduzir o seu leitor naquele universo, e essa autora ela arrasou muito fazendo isso. Então eu também fiquei completamente encantada por essa forma que ela tem de distribuir as informações sobre o próprio universo que ela tá criando. Eu acho que a autora, ela consegue, pela escrita dela, mostrar que ela tem total domínio da história que ela tá criando, sabe? Você vê como ela sabe guiar a obra dela com maestria realmente. Eu acho que isso é muito bom, porque você nunca sente que a história tá parada, ou que a história tá estagnada, ou que não tem nada de interessante ou importante acontecendo. E, assim, isso mostra que ela é uma ótima escritora, porque é uma leitura que, ao meu ver, em momento nenhum eu me senti entediada com o que estava acontecendo, muito pelo contrário. É um mundo de fantasia que tem certa originalidade e eu gostei disso, porque apesar dele beber de bons clichês que a gente já viu em mil obras de fantasia, como a própria jornada do herói, o Laszlo, ele é um personagem que ele segue os passos, assim, muito nitidamente da jornada do herói, que é um arquétipo que muitos autores utilizam no livro para acabar guiando o protagonista, e a gente vê isso em alguns momentos aqui no livro. Mas eu acho que o universo, ele tem aquelas peculiaridades que realmente demonstram que tem muita originalidade nessa obra e faz você sentir que é um livro diferente, sabe? Apesar de ter muitas coisas parecidas, tem coisas que você, sabe, sente que você só encontra nesse livro, seja pela junção de uma aventura muito boa, com conflitos realmente que você se sente muito imersivo, porque é uma obra que não existe bem ou mal, sabe? É um livro onde você tem personagens conflituosos, personagens cativantes, mas que é difícil definir quem é o herói e quem é o vilão. O herói eu acho que é até fácil, mas o vilão é uma coisa muito subjetiva aqui na história, não é uma coisa fácil. Eu acho que muita gente fica boa parte do tempo se perguntando se de fato tem um vilão nesse livro, porque é uma história que possibilita diversas interpretações. Ela é muito abrangente nos pontos de vista, sabe? É uma obra que é narrada em terceira pessoa e que acompanha, na maior parte, o Laszlo, mas ele dá abertura para vários outros personagens, porque, né, essa é a magia da terceira pessoa, ela consegue ser muito abrangente, isso é muito bom. Então você consegue ver diversos pontos de vista, e eu acho que é isso que deixa esse universo tão interessante, sabe? Eu acho que esse foi um ponto que me deixou muito instigada a ler, porque eu não sabia exatamente quem era o vilão, e parecia só que tava todo mundo errado ao mesmo tempo que tava todo mundo certo. É um livro que ele fala muito sobre sonhos, como você pode imaginar pelo título. Então a gente vai ter esse personagem que tem esse sonho em relação a essa cidade de Lamento, e aí a gente vai descobrir alguns mistérios, algum passado um pouco sombrio dessa cidade, e é muito interessante a gente ver isso, porque o Laszlo, ele vive querendo saber dessa cidade, sabe? E aí você vê que ele descobre que o sonho dele não é tão perfeito quanto ele imaginava. Às vezes é uma desilusão que acontece com todos nós na vida, sabe? A gente sempre tem um sonho, uma ambição, e quando a gente chega lá, se a gente tem o privilégio de realmente chegar lá, a gente muitas vezes fica desiludido com esse sonho, porque ele não é tão perfeito quanto a gente idealizou. Então isso é uma coisa que fica aqui muito perceptível na história. É uma história, como eu disse, fala muito sobre sonhos e sobre pesadelos.
de uma forma subjetiva às vezes, para fazer o leitor refletir sobre, mas também como uma ferramenta para a fantasia que a autora está criando. Então é uma coisa que ela consegue utilizar das duas maneiras, seja para você refletir sobre, ou seja porque é muito importante para a história em si. Então é isso, eu achei que a obra ela tem coisas originais e isso me deixou realmente muito feliz, porque às vezes você sente que isso está acabando um pouco na fantasia, você pega um livro e às vezes você sente que ele é uma fanfic de outro livro, onde ele só consegue ser original em algumas coisas, e esse livro ele consegue realmente ter um universo que eu acho que é novo, que pelo menos eu nunca tinha visto algo parecido. Tem os personagens que pra mim são muito bons, temos os núcleos que interagem entre si, as famílias aqui da história, que eu achei realmente uma parte muito boa da história, você acompanhar isso. Então, é uma obra que eu acabei curtindo muito, porque ela é, pra mim, praticamente perfeita. Eu dei 5 estrelas pra esse livro sem dificuldade alguma, porque é uma escrita perfeita, são personagens muito bons, tem conflitos interessantes, tem mistérios que te deixam muito ávidos pra saber o que vai acontecer no próximo livro. E é isso, sabe? Eu acho que é isso que faz uma boa obra, porque além de ter todos esses elementos pra contar uma boa história, é uma história que ainda te permite refletir sobre. Então, pra mim, é um livro que, sim, merece totalmente as 5 estrelas e, com certeza, foi uma das melhores fantasias que eu li no ano de 2021. E é por isso que eu tô indicando esse livro aqui, porque ele realmente é muito, muito bom. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês conheçam essa história maravilhosa que é esse livro. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!